Olá, meu nome é Tiago Mota e eu queria hoje refutar um vídeo feito pelo pastor Ed René, um vídeo que eu acredito que tenha sido em 2018. O contexto foi na véspera das eleições presidenciáveis e eu admiro muito o pastor Ed René, admiro principalmente quando ele fala sobre Jesus, quando ele fala sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas me entristece muito quando ele fala de política e quando ele tenta colocar a esquerda como algo de Cristo. E é inadmissível. Nós vamos ver o vídeo agora e eu vou comentar para vocês o que eu acho desse vídeo. Mari Tavares, chega aqui. Doutorando em História Literária, pesquisadora, educadora. Queria chamar o Lucas Barbosa, também cantor, poeta, bacharel em Filosofia. Simval Júnior, valeu Simval, chega aí. Empreendedor, ativista social, diretor da ONG Expresso Ação. Gabriela Dias, chega aqui. Mestrando em Ciência da Religião, pesquisadora, produtora de conteúdo audiovisual. E Gustavo da Hora, pastor e produtor editorial. Legal. E eu vou ficar aqui. E também gostaria de chamar aqui na frente o pastor Ed René Kevitz. Salve, boa noite, local. Pastor, eu que vou fazer a primeira pergunta. Santos Futebol Clube, meu time. Então tá aí. Ainda tá, não. Tá aí a torcida do Not Santos. yet. Faz tempo que eu não via. Vamos lá. Em 2010, o Globo mostrou uma estatística de que uma igreja sai o seu CNPJ por hora no Brasil. Então, isso aí gera várias consequências. E aí vem minha pergunta sobre essa informação. Qual é a consequência de um país que está gerando igrejas com essa quantidade? E como realmente poder ser luz no meio de tanta instituição que é mais uma lavagem de dinheiro ou outras coisas desse tipo aí para não pagar imposto? Bom, eu acho muito bom que tenha muita igreja, que abra muita igreja. Acho que nós estamos muito acostumados a falar mal da religião e falar mal da igreja evangélica no Brasil. E nós, talvez, estejamos condicionados pela imagem, ou pela mensagem, ou pela identidade que a ponta do iceberg mostra para a gente. A gente acha que a igreja evangélica no Brasil é essa realidade que está presente hegemonicamente na mídia de massa. Mas se a gente pensar nas milhares de comunidades locais, o empoderamento que isso traz, a relevância social que isso traz, o resgate social, a transformação de pessoas, o impacto nas famílias, o impacto no cuidado das crianças, o impacto na contenção da violência, o impacto na escolaridade. Nós talvez tenhamos uma visão um pouco mais simpática da igreja no nosso país. Por outro lado, não resta dúvida que nós, categorizados sociologicamente como igreja evangélica, nós somos, sim, uma grande força conservadora,
E apesar do nosso crescimento, nós nos tornamos parte mais do problema do que da solução. Antes de mais nada, gente, eu quero deixar claro para vocês que eu não sou pastor, não sou teólogo, eu sou um simples membro do corpo de Cristo. Não sou o dono da verdade, tenho defeitos, mas o pouquinho que eu conheço de Bíblia e um pouquinho que eu conheço do pensamento conservador me faz identificar já algumas anomalias nesse discurso. O pastor Ed René ele começou muito bem dizendo que é legal que tenha bastante igreja, é legal mesmo que tenha bastante igreja. Ele fala que existem problemas nas igrejas, e é verdade, existem problemas, a igreja é constituída de membros e de pessoas que não são perfeitas, imperfeitas, e infelizmente há equívocos no corpo de Cristo, institucionais e de algumas lideranças, é verdade. Mas quando ele pega e fala assim, a igreja é conservadora, como se fosse um defeito. A impressão que eu tenho é que o pastor Ed René ele não conhece o que é o conservadorismo. Ele nunca deve ter lido Edmundo Burke, ele nunca deve ter lido Benjamin Disraeli, porque o pensamento conservador ele não é um pensamento reacionário, mas ele é um pensamento que nos leva a identificar aquilo que precisa ser conservado e mantido, porque é bom, porque funciona, porque a história já mostrou que ajuda, que é positivo, que é construtivo. Então, quando ele cita o pensamento conservador, a igreja é meio conservador, é um problema. Em outras palavras, ele está demonstrando que ele não sabe o que é o conservadorismo. Porque acho que essa é uma visão de alguns teóricos que estudaram a evangelização da América Latina. Por exemplo, Henrique Dussel, Franz Henke-Lambert, o próprio Leonardo Boff faz essa crítica muito contundente, que a América Latina não foi evangelizada, ela foi cristianizada. Nós não podemos dizer que quem sacrificou a cultura local, quem matou os índios, quem escravizou os negros e trouxe a escravidão para a América Latina, que quem fez tudo isso evangelizou a América Latina. Nós cristianizamos a América Latina. Há uma grande diferença entre cristianizar e evangelizar. Eu vejo aqui um outro problema. Para mim, fica claro que a evangelização do Senhor Jesus ela vai nos levar a Cristo. O Evangelho é Cristo. É Cristo vivendo em nós. O apóstolo Paulo ele falou, fiz de tudo para com todos, a fim de por todos os meios levar alguns a Cristo. É óbvio que ele não tem que ser na base da força, ele tem que ser na base do amor, ele tem que ser na base do respeito, é óbvio, mas o evangelho ele pode mudar uma cultura, sim. Ele pode fazer uma transformação, sim. Cultural, sim. Porque nem toda cultura tem coisa boa. Nem toda cultura tem os valores corretos. Nem toda cultura é construtiva. Nem toda cultura é inclusiva. Nem toda cultura faz bem. E eu posso dar aqui inúmeros exemplos disso. Você pega, por exemplo, a evangelização da Igreja Batista na Índia. A Índia, em sua cultura, tinha um costume terrível, que era o sati.
quando uma pessoa, né, quando um homem morria, eles sacrificavam a viúva, a mulher do marido, né, tinha que ser queimada junto com ele. Isso é uma cultura boa? Toda viúva, né, todo marido que morre, a viúva ser queimada numa fogueira? Claro que não, né? William Carey, né, com toda a luta, com toda a dificuldade, no amor, na sabedoria, ele conseguiu mudar isso, mudar essa cultura errônea. Então, qual é o problema do evangelho interferir na cultura? Né? O que Paulo falou, né? Paulo falou, fiz de tudo para com todos para levar alguns a Cristo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o, né? Então, o cristão ele está aí para transformar o mundo mesmo, para fazer o mundo ser um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais correto. Então, cristianizar, tem que ser cristianizado mesmo. Agora, não mistura os erros do homem, os erros da Igreja Católica, os erros, né, da escravidão. Poxa, o que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem a ver com a escravidão? O que isso tem a ver com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Nada. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo liberta. Paulo falou, não há mais homem, não há mais livre, não há mais escravo. Cristo é tudo e está em todos. O Evangelho sempre levou à liberdade, nunca à escravidão. Então, não se pode misturar erro humano de líder religioso com cristianização. O mundo ele precisa ser cristianizado. Cristo ele precisa realmente viver nas pessoas. E o que falta para o nosso país e falta para as muitas comunidades é entender a lógica operativa do reino de Deus. A mensagem de Jesus foi o reino de Deus, não foi a igreja. A mensagem de Jesus foi o reino de Deus, e o reino de Deus como uma lógica operativa na sociedade. O reino de Deus como oposição ao Império Romano, ao reino de César. E o que nós temos é mais do mesmo. Nós temos Faraó no Egito, nós temos Nabucodonosor na Babilônia, nós temos os persas, nós temos os romanos, nós temos os neo-impérios, com a mesma lógica operativa de dominação, de poder econômico, da força bruta do exército militar. E o reino de Deus atravessa tudo isso daí como uma confrontação. O problema é que a igreja e a religião geralmente fica atrelada à lógica operativa e imperialista. E é isso que eu acho que a gente vê no Brasil. Por isso que o nosso cenário político e a tendência eleitoral do nosso país é essa catastrófica que a gente está assistindo. É uma igreja que reproduz a sua cultura e não reproduz o evangelho. Pastor Ed René, tem uma outra coisa agora que me espantou no Senhor. O Senhor vê o reino de Deus como uma lógica operativa. Eu vejo o reino de Deus como Cristo vivendo em nós. Para mim, o reino de Deus é Cristo. É Cristo vivendo em nós. Ele é a videira, nós somos os ramos e sem Ele nada podemos fazer. Ele, reino, né? Que o seu reino venha sobre nós, que Cristo, através do Espírito Santo, reine na nossa vida. Isso, para mim, é o reino de Deus. Aí, por consequência, nós vamos gerar o fruto que não vem de nós, passa por nós, né? Vem dele. Sem ele, nada podemos fazer. Mas os frutos, né? Tem a ver também com a parte que eu sei que você gosta, né? A parte de ação social, mas é muito mais que isso, meu amigo, porque isso tem que ser feito com amor.
algo que é muito mais do que uma ideologia, algo que é muito mais do que centrado numa entidade chamada Estado, é algo muito mais profundo. Paulo falou: ainda que eu distribuísse todos os meus bens para os pobres, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, eu fico muito preocupado quando eu vejo você limitar o reino de Deus a isso, a uma lógica operativa. Porque você está desfigurando o reino de Deus. O reino de Deus é Cristo. Cristo é tudo e está em todos. Isso é o reino de Deus. Cristo em nós, esperança da glória. Outra coisa, pastor, é que quando você fala de projeto de dominação, você se esquece também que, em nome da obra social, do trabalho social, também pode se implantar um projeto de dominação. Existem várias formas de se implantar um projeto de dominação. Nós vimos, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que o senhor tem dificuldade de falar sobre isso e de admitir isso, tentando construir um projeto de poder totalitário, comprando os pobres, utilizando mecanismos para comprar. E isso também existe, né, pastor? Concorda comigo que existem outros projetos de dominações também? Que não é só os que o senhor citou aí? Mas em outros aspectos eu acho bom ter igreja. Assim, eu prefiro um lugar que tem muita igreja do que uma Europa pós-cristã. Se eu tiver que escolher, eu fico com a igreja. Lucas. E aí, Ed? Tudo bem? Tudo bem, Lucas? Eu queria começar com uma pergunta que é a pergunta que eu não vou fazer. Porque talvez a resposta... Então eu não vou responder, beleza. Porque talvez a resposta mais comum seja, embora verdadeira, uma resposta fácil demais. É muito comum hoje a gente olhar nas discussões acerca da relação entre o evangelho e a política, a pergunta se Jesus Cristo de Nazaré era de esquerda ou de direita. Essa pergunta é muito comum. Alguns vão dizer que ela é plenamente horrível, outros vão dizer que ela tem alguma coisa a dizer. E, de fato, é um pouco difícil responder essa pergunta, porque tem algumas barreiras. A questão da cronologia, a questão de ser uma personalidade completamente para além dessas categorias. Então, por um lado, dá para dizer, obviamente, que Jesus Cristo não era social-democrata, socialista, comunista, anarquista, também não era liberal, não era conservador, também não era nazista, também não era fascista. Agora, talvez essa resposta seja muito fácil, porque aqui na contemporaneidade, muitos cristãos que se identificam com vertentes diferentes de expressões do cristianismo vão se dizer partidários ou defensores ou até apologetas dessas ou de outras categorias. E a minha questão é uma questão dupla. Em qual sentido uma pessoa cristã, hoje, nos nossos tempos, preferencialmente no Brasil, mas, enfim, no mundo em que a gente vive, ela pode ou não pode ser de esquerda, ou pode ou não pode ser de direita, levando em consideração as multiplicidades das expressões desses lados, que não são só lados, né? Eles são muito, muito amplos, muito profundos. Muito bem. Eu acho que isso depende muito da maneira como a gente entende o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Então, eu vou dar a minha versão do que eu acho que está polarizado aí no nosso contexto, na nossa realidade social e política, a respeito de esquerda. A maioria das pessoas associa ser de esquerda com ser comunista, com ser socialista, com ser marxista, de optar pelo marxismo e o materialismo dialético e a luta de classes como instrumento de leitura de sociedade, o ateísmo embutido no marxismo como sendo o conjunto diabólico que nos impediria, como cristãos, de fazermos uma opção pela esquerda.
Mas eu penso que a discussão de esquerda e de direita ela evoluiu um pouquinho mais, até por causa do recrudescimento das forças ideológicas que nós estamos chamando de conservadoras ou de direita, mais precisamente o neoliberalismo. Aí, pastor, o senhor começou muito bem. O senhor falou, isso tem muito a ver com a maneira como a gente enxerga o que é direita e o que é esquerda. E logo nesse início aí ficou muito claro que você não sabe o que é essa nova direita. Você misturou conservadorismo com neoliberalismo e a nova direita não tem nada a ver com neoliberalismo, né? Para começar, Cristo realmente ele não é nem de direita e nem de esquerda, mas a sua visão de direita, da direita que está no governo, é totalmente equivocada. Quem está no governo não quer neoliberalismo, quer liberalismo. E o liberalismo de livre mercado. É isso que está por trás da pauta econômica do governo. Uma outra coisa é o Senhor tentar tirar da esquerda a crença no marxismo, a crença no socialismo, a crença em uma ideologia ateísta, em uma ideologia totalitária, quando, na verdade, o senhor sabe muito bem que os partidos que estavam disputando aquelas eleições, na sua raiz, na sua base, na sua essência, ainda acredita nisso. É só você ler o livro do Haddad, o que o Haddad pensava, né? o candidato poste do Lula. E me preocupa isso, essa desonestidade do Senhor de não reconhecer que isso está na esquerda ainda hoje. E eu estou falando de toda. Você vai para o PSOL, tem isso, você vai para o PDT, tem isso, você vai para o PCdoB, tem muito isso. Então, estranho isso. Até a rede tem um pouco disso e o senhor sabe que tem. E eu acho que a grande questão que está aí posta, em primeiro lugar, é a questão do Estado. O quanto de Estado nós queremos na sociedade? A direita tem a tendência de dizer menos Estado e mais mercado, e a esquerda diz mais Estado e menos mercado, ou um Estado regulador da economia. Isso é muito importante. Mais uma vez a gente percebe como a visão do Senhor é equivocada. Estado, qual é o papel do Estado? O Estado ele tem que ser grande? Ele tem que meter a mão em tudo? Estado grande significa Estado que vai resolver os nossos problemas? Ou o Estado ele pode ser pequeno, mais eficiente, focado naquilo realmente que importa, naquilo realmente que é essencial? Realmente, a visão correta do Estado é muito importante. Outra coisa, mercado. De que tipo de mercado que nós estamos falando? Nós estamos falando de mercado de monopólio? Não, nós estamos falando de livre mercado. Muitas empresas fazendo a mesma coisa, concorrência, descentralização de poder. É disso que nós estamos falando. Nós queremos um Estado, né, um país, melhor dizendo, que tenha um Estado que faça tudo ou que tenha um monopólio, como, por exemplo, na Petrobras, né, no petróleo, na gasolina, no combustível, né, uma única empresa cuidando disso.
e a gente pagando um combustível mais caro do que país que não tem poço de petróleo como a gente tem. É disso que nós estamos falando, Ed René. Você acha legal? Você que fala de concentração de poder, né? É legal, então, concentrar o poder no Estado? Você acredita que o Estado ele tem a virtude de concentrar o poder nele? Você acredita nisso, Ed René? Você tem essa crença? Talvez uma das grandes discussões do nosso momento social e político seja essa compreensão do papel, do valor e da importância do Estado. A Operação Lava Jato trouxe para nós, ou retroalimentou em nós, a ideia de que a política é suja, de que todos os políticos são corruptos, de que o problema do nosso país é o Estado e é o governo. Mais uma vez eu discordo de você, pastor Ed René. A Operação Lava Jato deixou claro para nós que a forma de fazer política no Brasil estava errada e contaminada. Nós não temos nenhum problema com a política. Nós entendemos a importância da política, mas a forma de fazer política estava errada. Um partido que se colocava acima do país, coaptando os outros partidos, comprando tudo e todos, comprando a imprensa, comprando todo mundo, para implementar um projeto totalitário de poder. Né? É óbvio que para nós, né, corrupção, o dinheiro dos pagadores de impostos sendo mal utilizado, sendo desviado, né, as estatais dando prejuízo, é óbvio que para nós isso estava errado. Agora, nós não temos problema com o Estado, a gente entende a importância do Estado. Uma pessoa que não é de esquerda, pastor Ed René, ela sabe a importância do Estado. Ela sabe tanto a importância do Estado que ela sabe exatamente onde o Estado tem que atuar e da forma como o Estado tem que atuar. Agora, uma coisa não tem nada a ver com outra. A mesma coisa é governo. O governo é transitório. Concorda comigo, pastor Ed René? E você sabe muito bem que quem estava no poder, né, o partido que foi mais atingido pela Operação Lava Jato, ele queria se perpetuar no poder. Né? Ele queria ficar de eterno. Como Fidel Castro lá em Cuba, né? Aquele socialismo que vira uma monarquia totalitária. Perfeito? Então, não confunda as coisas, pastor Ed René. Ninguém aqui é tonto, ninguém aqui é bobo, ninguém aqui discorda da importância do Estado, de governo, de política. Agora, a forma de fazer política estava equivocada e outra, a Operação Lava Jato mostrou realmente que tinha muito político corrupto. E a Operação Lava Jato mostrou que tinha político corrupto na esquerda. Aqueles que pregavam que estavam acima da ética e da moral, que se diziam os defensores dos pobres, os defensores dos oprimidos, e destruíram o Brasil. E a solução é entregar para os empresários, para o mercado ou para os militares. Deus tenha misericórdia de nós. Uma outra visão equivocada. Quem disse que para nós a solução do país é entregar para empresário ou para militar? Nada disso. Nós não queremos entregar o país para empresário ou militar. Nós queremos que o país tenha pessoas decentes governando, pessoas éticas, corretas, coerentes. E pouco nos importa se é um empresário ou um militar. Ué, não existe empresário e militar coerente, pastor Ed René? Por que a gente podia entregar o país para guerrilheiro, para assaltante de banco, para pessoas que, para implementar aqui, né, a ideologia,
uma ideologia totalitária, né? Do proletariado. Então, para essas pessoas, eu não vi o senhor falar isso. Para elas, podia. Como se elas fossem democratas. Quem defende o regime de Cuba, quem defende o regime de Maduro, quem defende o regime da Coreia do Norte como o PT é democrata. Ah, é uma pessoa que eles realmente gostam da democracia. Vamos lá, né, pastor? Não subestime a nossa inteligência, pastor. Por favor. O senhor sabe que não é isso. Agora, poxa, não tem militar que um ex-militar não pode ser presidente? Poxa, Ronald Reagan, grande presidente dos Estados Unidos, reformas importantíssimas, levou a economia lá para cima. Ex-militar, pastor Edrené, qual o problema? Eu não vejo nenhum problema. Se professor quer ser candidato a presidente, que seja. Qualquer pessoa pode ser. Agora, por que ex-militar não pode ser? Por que empresário não pode ser também, o pastor Edrené? O empresário é alguém que lidera a equipe, alguém que sabe a importância de administrar bem o dinheiro. Por que não pode ser também? Na maioria das vezes, né, são pessoas preparadas. O que eu não quero é empresário não ético, é militar não ético, e qualquer um não ético. Então, não venha com essa de que queremos entregar o poder para os militares. Não é verdade. Quem votou nesse candidato, a grande maioria não pensa assim. E se o senhor pensa isso, o senhor não fez uma análise da realidade do país. O senhor está vivendo numa bolha aí, com esse teu grupinho aí. Engraçado que o senhor só convidou gente, né, para ficar aí do teu ladinho aí te fazendo pergunta que pensa como o senhor, né? Interessante. Mas por trás dessa discussão existe uma palavra que talvez as pessoas não estejam levando em consideração, que é o direito. O pessoal que defende menos Estado e mais mercado diz o seguinte, que você não tem direito à educação, você não tem direito à moradia, você não tem direito à saúde. Você tem direito a comprar serviços de educação, comprar serviços de saúde e vender serviços de educação e vender serviços de saúde. Vocês estão rindo do quê? O que rolou aí? Beleza. Então, você não tem direito você não tem direito de ter acesso, você tem direito de participar do mercado. Quando você esvazia uma sociedade da presença do Estado, quem é que garante o direito? É o Estado. Uma outra visão equivocada. Primeiro, o que essa galera defende é que nós não devemos confundir privilégios com direitos e que todo direito tem deveres. Então, nós somos a favor de que o Estado ofereça educação, ofereça saúde, ofereça segurança. A gente não quer que o Estado controle serviço de logística, que o Estado controle trem-bala, que o Estado controle um monte de coisa, né? E que haja monopólio estatal nesses serviços. A gente sabe que isso vai ser uma merda, vai ser uma porcaria. O senhor não se recorda da época do telefone? Só rico tinha telefone no Brasil e aqueles tijolão grande, né? Aquela tecnologia obsoleta. O senhor se esquece disso, pastor Edrené? De como era a telefonia? Né? Nada inclusiva, né? Nada participativa. Né? E agora com um monte de empresa de telefonia, não é perfeito, mas é muito melhor. Tem mais celular no Brasil do que telefone. Né? Então, quem disse que nós somos contra a pessoa ter educação? A gente quer o Estado realmente focado, sendo o melhor. Para nós, o Estado ele tinha que ser melhor, o melhor em educação, o melhor em saúde, o melhor em segurança. E o senhor sabe que não é, né, pastor? O senhor sabe também que não é, né? As melhores universidades do mundo são privadas, pastor. Né?
As melhores escolas do Brasil aí, para a pessoa, né, aprender, né, primário, ginásio, são privadas, pastor. Por que será, hein, pastor? Por que será, hein? Eu não tenho problema quanto às coisas privadas, né? Não tenho problema, pastor, né? Não tenho problema. Agora, vamos ser coerentes, né? Vamos ser coerentes. Vamos olhar a situação como um todo. Ninguém é contra a pessoa ter direito, ainda mais a pessoa que paga o seu imposto, né? A pessoa que luta, né? A gente quer realmente que o país tenha educação. Todo mundo defende isso, pastor. Isso aí você não vai ver ninguém dizendo que nós somos contra as pessoas terem acesso à educação. Não sei de onde que o senhor tirou isso. Quando você diz menos Estado, isso equivale a menos direito. Por isso, eu faço parte do grupo da sociedade que diz que mercado é um território que precisa de regulação, porque ele é darwinista. Ele é competitivo, ele é meritocrático, ele é desproporcional. Pastor, que tipo de regulação que você acredita que tem que ter o mercado? O mercado, ele é darwinista, ele é meritocrático? Ué, não tem que ter excelência no mercado? Não tem que ter serviço de qualidade? É por isso mesmo que ele entrega serviço de qualidade melhor do que o Estado, porque ele leva isso a sério. Ele é meritocrático. Por que ele não pode ser meritocrático? Por que ele não tem que ter concorrência? É a concorrência que ajuda o preço a diminuir, pastor, a ficar acessível para o indivíduo. O senhor sabia disso? É a concorrência que tira o empresário da zona do conforto. Agora, por que não? Eu sou a favor do Estado interferir no monopólio. No monopólio, sou a favor, né, dele não permitir que haja monopólio empresarial. Agora, interferir, que tipo de interferência? Que tipo de controle? Que tipo de regulação? O senhor concorda com o que tem hoje? Com a forma como o Estado age hoje? O senhor deveria ser empresário para o senhor ver o quão difícil é ser empresário no Brasil. O senhor podia comparar o Brasil com outros países que têm mais liberdade econômica e ver quais são os países que mais geram emprego, quais são os países que mais geram renda, e quais são os países que mais tiraram as pessoas da miséria. Se são os países com mais liberdade econômica, os países que têm menos regulação, ou os países que têm muita regulação, igual o senhor está dizendo aí, que é importante. E eu acredito na necessidade de um Estado forte que garanta direitos, especialmente das populações mais vulneráveis e empobrecidas, porque rico não precisa de Estado. Quem precisa de Estado é o pobre. Pastor, quem disse que Estado forte é Estado grande, pastor? Quem disse isso? E quem disse que Estado pequeno é Estado fraco? Quem disse que Estado pequeno quita direito das pessoas, pastor? Quem disse isso? Qual é a relação? Como que o senhor chegou a essa conclusão, pastor? Me desculpa, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. O Estado entregando uma boa educação, entregando saúde e segurança e permitindo que haja liberdade das pessoas empreenderem, das pessoas de livre mercado, livre iniciativa, ele vai ajudar, consequentemente, o pobre, pastor. Vai ter mais emprego, vai ter mais renda, vai ter mais dinheiro. Quem que o senhor acredita que administra melhor o nosso dinheiro, pastor? É a gente ou o Estado? Você acredita que o cara lá em Brasília sabe administrar o nosso dinheiro melhor do que a gente?
que ele conhece as nossas necessidades, pastor. Que visão equivocada, pastor. Rico tem plano de saúde. Rico tem carro blindado. Rico tem casa própria. Rico coloca filho na escola paga. Nós precisamos de um Estado forte, de um Estado que garanta acesso à nossa população. Pastor, esse Estado forte que o senhor defende é o maior causador da desigualdade social hoje no Brasil. Olha a elite do funcionário público, quanto que ganha? Essa galera que devia trabalhar para o povo e trabalha para eles. Olha o judiciário, quanto que ganha. Olha, né? Quem é um rico no Brasil hoje, pastor? Quem é um rico no Brasil hoje? Vamos jogar real, pastor. Há uma fábrica de desigualdade do Estado exatamente por ele ser grande e inchado como ele é. E vamos reconhecer que o governo petista aumentou, encheu de funcionário público o Estado, como se os pobres tivessem condição de pagar isso aí. E olha a dívida pública, pastor. Olha a dívida que nós herdamos aí da ineficiência do Estado. O senhor acha que quem tem mais condição de se movimentar mais rápido, pastor? Um dinossauro ou um leopardo? O leopardo ele consegue dar um giro de 180 graus muito mais rápido do que o dinossauro. Por quê? Ele é pequeno, mas ele é mais eficiente. A gente não precisa de Estado grande para gerar distribuição de renda, pastor, para gerar riqueza no país. A gente precisa de um Estado focado. O Estado hoje ele é o causador da desigualdade, pastor. Ele é como se fosse um condomínio de funcionários que ganham mais do que as pessoas que moram no condomínio e que são as pessoas que geram dinheiro para poder pagar o condomínio, pastor. O senhor discorda disso? Olha o Estado grande que o senhor defende, o que se tornou um leviatã, um predador, um destruidor em massa de empregos, pastor. A segunda coisa que eu acho que está em discussão na direita e na esquerda é o debate sobre direitos humanos. A esquerda tem uma índole, uma tendência e um pendor a defender mais as pautas de direitos humanos e a direita menos. É uma tendência. A gente ouve que quem defende direitos humanos defende vagabundo. Outra coisa, existem costumes culturais que realmente precisam ser combatidos. No Brasil ainda existe. Você repara uma coisa, você fala que a cultura dos índios foi destruída pela cristianização, que nada. Eu tive na Amazônia com a minha esposa, né? Os índios, eles continuam com alguns costumes que, na minha opinião, tinham que ser mudados, mas das pessoas têm medo de falar, né? O infanticídio, né? Se um bebê índio nascer com algum defeito, ele mata, ele enterra o bebê vivo. Isso aí é a cultura do índio hoje. Isso acontece hoje na Amazônia, né? O índio, quando ele quer arrumar uma namorada, ele vai lá numa outra aldeia e sequestra a menina. Mira, tu acha que isso é legal? Isso não é uma cultura que precisa ser mudada? Não pela força, mas pelo amor do Evangelho do Senhor Jesus? Então o Evangelho ele interfere na cultura, sim. E mudar uma cultura, muito pelo contrário, pode melhorar as coisas. Havia tribos indígenas aqui no Brasil que eram canibais. Está correto isso? Comer pessoas? Outra visão equivocada. Quem defende a legalização das drogas defende direitos humanos, pastor? Quem defende a legalização do aborto, né, o assassinato de um inocente, há uma vida ali, tem um coração batendo, né?
defende direitos humanos? Ué, a pessoa não tem o direito de existir, o direito de nascer, sendo interrompido? Uma pessoa dessa defende direito humano? E outra coisa, a nossa crítica não é que se defenda direitos humanos, não. A gente não quer que defenda pessoa que descumpriu a lei. Ela não pode ser tratada como um humano normal. Desculpa, pastor, não é um criminoso. Tem que pagar pelos seus crimes, tem que ser condenado. Não pode querer privilégio, não tem os mesmos privilégios. Não pode ficar livre. E a gente sabe que os direitos humanos hoje, eles estão muito preocupados em defender bandido, e a vítima que perdeu um parente assassinado, né, a vítima, né, da pessoa que foi estuprada, eles não estão nem aí, pastor. É só ver quem eles visitam, eles não visitam, eles não estão preocupados. Então, por favor, né, não vamos confundir as coisas. Quem disse que quem não é de esquerda não defende os direitos humanos? Nós não defendemos o direito dos manos. Os manos, para nós, eles precisam ser condenados. Eles não têm que ter privilégiozinho, spa na prisão, piscina. Não. Eles precisam entender que todo erro tem consequência. Defende bandido. Ninguém defende, ninguém se levanta para falar da policial que foi morta, só para falar do problema do vagabundo, do bandido e tal. Então, defender direitos humanos é uma coisa de esquerda. Bom, mas o país é um país, o Brasil é um país onde os ativistas de direitos humanos morrem assassinados. No ano passado, mais de 70 ativistas de direitos humanos morreram assassinados no nosso país. Pastor, ninguém quer que ativista de direito humano seja assassinado. Agora, quantos policiais morreram nesse ano que você está citando aí no Brasil? Muito mais. E nós não vemos essa galerinha que diz que defende os direitos humanos preocupado com a morte de policial. Isso é verdade, isso não é mentira. O senhor vai tapar o sol com a peneira? Vai dizer que não é verdade? Claro que não. Então, realmente, essa galera é passível de crítica, porque dá mole, porque realmente está mais preocupado com a preservação do bandido do que com a preservação do inocente. Essa é a verdade. Eu estava assistindo os debates eleitorais e numa das perguntas, o Fernando Gabeira disse que defender direitos humanos é um passivo eleitoral, não dá voto. Então, a que absurdo nós chegamos. Então, a esquerda é mais identificada com a luta de direitos humanos do que a direita. E, por último, a terceira questão é a sociedade plural. A esquerda tem uma tendência de valorizar mais as causas identitárias. A causa da mulher, a causa do negro, a causa da comunidade LGBT+. E, por isso, ela é uma abordagem social mais libertária. E, por isso, recebe a crítica conservadora religiosa. Engraçado, né? Ele só convidou pessoas de esquerdas, pessoas até com um currículo bacana, né? Mas tudo de esquerda, tudo com o mesmo pensamento. A esquerda, pastor, é totalitária. A esquerda, ela não ama os negros, ela usa os negros para chegar ao poder. Ela não ama os homossexuais, ela usa os homossexuais para chegar ao poder. Ela não ama as mulheres, ela usa as mulheres para chegar ao poder. Pastor, vamos lá, pastor. Ué, repara como é que ela trata o homossexual de direita, como que ela trata a mulher de direita. Olha como a Janaína Pascoal era tratada. Olha como as mulheres que não são de esquerda são tratadas, pastor. Por favor, o senhor sabe que não é bem assim, né? O negro de direita, meu Deus, como é maltratado, né? Então o senhor sabe
na prática, a grande verdade é que elas utilizam esses grupos para chegar ao poder. Não existe um amor verdadeiro, uma vontade realmente de ajudar essa galera. E outra coisa, quem disse que o conservadorismo não dignifica a mulher? Não pensa na mulher, não pensa no negro. Agora é o seguinte, pastor, nós pensamos no ser humano como um todo. Para nós, pouco importa a cor da pessoa, pouco importa o sexo, né? A gente quer que a pessoa ela seja competente, que ela tenha valores, que ela, sabe? A gente quer que as pessoas tenham os mesmos direitos, os mesmos deveres. A gente não quer criar privilégio. E a gente também não fica preso ao passado. No passado, muito erro foi cometido por muita gente, por religioso, por todo mundo, por comunista, por socialista, por militar. Agora, a gente não fica preso ao passado, pastor. A gente está pensando agora olhar para frente. E desculpa, né? A Bíblia ajuda nisso. A Bíblia ela é um valor, ela facilita, ela melhora isso. Então, isso é um outro pensamento equivocado, que a esquerda está preocupada, é mais plural. Que plural? Ela é totalitária. Olha, nas universidades, ô pastor, não tinha ensinamento conservador, ensinamento liberal, os livros tudo suprimido. As pessoas que pensavam diferente, olha como é que ela tratava, maltratava, até batia, pastor. Que pluralidade é essa? Que pluralidade é essa? Se aí, nessa conferência que o senhor está fazendo, não tem pluralidade, imagina no dia a dia da esquerda como é que é. Então, eu me identifico absolutamente com a esquerda. Eu acredito na necessidade de um Estado que garanta direitos. Eu acredito na legitimidade de todas as lutas identitárias. E eu acredito na necessidade de, num país como o nosso, defendermos os direitos humanos. Essas 3 pautas, para mim, são inegociáveis. E penso que, como cristão, eu não preciso justificar muito e nem citar versículo para defender o meu posicionamento. E não preciso me identificar como marxista, como socialista, como comunista, basta me identificar como cristão para defender as coisas que eu me defendo. Pastor, para mim está muito claro que um cristão não vai defender ideologia de gênero, pastor. O cristão, ele acredita na Bíblia. E a Bíblia não dá respaldo para ideologia de gênero, não dá respaldo para certas defesas da esquerda, né, para aborto e por aí vai, pastor. Por favor, vamos lá, o senhor sabe, a mulher não tem direito de tirar a vida de ninguém, pastor. Nem de um filho que está no seu útero. Então, o cristão ele vai defender o direito da mulher votar, ser respeitada, ser tratada com amor. Né? Jesus falou, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha só a sublimidade do cristianismo, pastor. O marido dele, a comparação que Deus disse de amor não é como Romeu amou Julieta, é uma coisa muito superior, como Cristo amou a igreja. Olha a sublimidade do amor que Deus quer que o marido ame a sua esposa. Pô, só nisso aí o cristianismo está lá no alto, pastor. Ele está altamente elevado. Então, não existe nenhum problema do cristianismo em entrar nisso. Agora, para a gente, a gente respeita os outros pensamentos, a gente não quer obrigar ninguém a pensar como a gente, mas a gente também tem que falar. A verdade ela tem que ser dita. Para nós, um homem, né, uma pessoa do sexo masculino, ela nasceu homem. Ela não nasceu mulher. Entendeu? Se a gente falar, não, eu sou um homem num corpo de uma mulher, por favor, meu amigo. Então eu vou falar, eu sou um gato num corpo de um homem. Eu sou um cachorro no corpo, sabe? Então, assim, a gente, engraçado que essa galera diz que respeita a ciência, não respeita as ciências biológicas. Não tem jeito, Deus me colocou num corpo, né, masculino,
Eu não nasci numa família rica, eu nasci numa família pobre, né? Quando eu nasci, meu pai e minha mãe não tinham casa, mas eram trabalhadores honestos, né? Ah, Senhor, eu sou um rico num corpo de um pobre, de uma família pobre. Claro que não. Então, por que a gente não pode criticar algumas coisas dessa galera que diz que está defendendo direitos? Por que a gente não pode criticar alguma dessas coisas que elas dizem que são direitos e para nós não são? Para nós está levando para um outro caminho as coisas. Por favor, né, pastor? Então, desculpa. Tem algumas coisas que essa galera defende que não tem nada a ver com Cristo. Não mistura cristianismo com isso. É feio. Não tá legal. Amém. Bom, Ed, a gente tem um ditado de Lemuel em Provérbios que diz que a gente deve falar em nome do fraco, deve defender, né, trabalhar pela justiça do aflito. E a minha pergunta é sobre a questão da pobreza. A ONU tem 17 objetivos de sustentabilidade e o primeiro desses objetivos tem a ver com a erradicação da pobreza. E lá consta os milhões que ela conta, o Banco Mundial de outro jeito faz outra conta, porque pobreza para cada um é de um jeito. Pobreza para um é carência social, no sentido de ter alimento, mas faltar educação, informação, por exemplo. No caso da ONU, está falando de falta de alimento, vestuário e abrigo. Entendendo o que Jesus fala para a igreja de Laodiceia, colocando a pobreza numa questão mais ontológica, porque a igreja de Laodiceia é uma igreja de pessoas ricas, naquela descrição, como um cristão pode definir pobreza nos dias de hoje? Olha, pobreza é passar fome, passar frio, é morrer com doenças que a medicina já resolveu. Isso é pobreza. E por que eu digo isso? Porque eu não sou europeu, eu não sou americano, não sou norte-americano. Eu não moro na Alemanha, eu não moro na Noruega, eu não moro na Califórnia, não moro no Texas. Eu moro no Brasil. E isso é muito importante para nós. E para mim é especialmente importante quando a gente fala de ter a teologia latino-americana como referencial teórico para a nossa reflexão no Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que a teologia ela é um exercício de pensar o discurso a respeito de Deus. Não é um estudo a respeito de Deus. É um estudo ou uma reflexão a respeito dos discursos a respeito de Deus. A teologia ela é, dentro, por exemplo, do espectro das ciências da religião, uma reflexão sobre as lógicas operativas da religião. E, evidentemente, que esse processo de reflexão acontece com ciências paralelas. Eu vou fazer teologia, mas eu vou me valer da economia, eu vou me valer da antropologia, eu vou me valer da filosofia, eu vou me valer da sociologia, eu vou me valer da psicologia, eu vou me valer de ciências paralelas. A teologia que é feita no primeiro mundo, onde a realidade da pobreza não é do passar fome tão gritante, é uma teologia que privilegia a filosofia como ciência paralela e que debate os grandes dilemas da alma. A teologia feita na América Latina e nos países de terceiro mundo é uma teologia que tem que dar respostas a esses dilemas que nós estamos enfrentando no Brasil, que é a morte de mulheres que vão fazer aborto em clínicas clandestinas. Vamos lá, pastor. Para mim não importa
se é num país pobre, rico, Cristo tem que ser pregado, Cristo tem que ser mostrado, Cristo tem que ser exaltado, Cristo tem que ser o altar. Para mim, uma teologia que não leva a pessoa para Cristo, o Espírito Santo não está usando pregador, pastor. Então, e o pecado ele tem que ser colocado, porque quem vai transformar o ser humano, pastor, o senhor sabe disso, não é uma ideologia, nem uma teologia humana, é Cristo. E essa teologia da libertação da Igreja Católica, essa teologia do Evangelho integral, aí do pastor Ariovaldo Ramos, e que eu não sei se o senhor também gosta dela, me desculpe, mas ela não tem nada a ver com Cristo. O senhor falou que o Estado tem que ser a presença do Estado, o mundo não precisa da presença do Estado. O Evangelho, Cristo nunca enfocou que o mundo precisa da presença do Estado, pastor. Cristo disse que o mundo precisava dele. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É a presença dele. É ele vivendo em nós. É isso que é o mais importante. Através dele vai ter a transformação. Através dele, um homem que bate na mulher vai deixar de bater na mulher. Através dele, o homem, né, que é viciado nas drogas vai deixar de usar as drogas. Através dele, a pessoa que não tem equilíbrio vai passar a ter equilíbrio. Através dele, tudo tem que passar por ele, é por meio dele, para ele. Então, esse é o Evangelho, sabe? Outra coisa importante, pastor, Cristo sempre estimulou o indivíduo a ser caridoso, não é o Estado. O Cristo, ele vai usar um indivíduo, um membro do corpo dele, para ser caridoso, não é o Estado. A caridade que vem do amor, a generosidade que vem do amor, ela vem de Cristo e ela age no indivíduo, não é no Estado. A igreja primitiva ela era caridosa através dos indivíduos, não foi através do Estado. Pedro não falou, tragam o dinheiro, vamos entregar para César, e César vai fazer distribuição de renda e justiça social no mundo. Vamos lá, pastor. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é Cristo nos usando. É o rico distribuindo, né, a riqueza dele para os pobres. Ele, a pessoa física, o CPF, não tem nada a ver com o Estado, ou não tem nada a ver com o cara de uma ideologia. Isso é uma outra mentira, é uma outra falácia da esquerda e que parece que o senhor comprou. Né? Veja, o senhor sabe qual é a nação hoje que tem pessoas mais generosas no mundo? É os Estados Unidos. O senhor sabia disso? O imperialista. Que imperialista? Os capitalistas. Pô, vamos lá. É onde tem mais pessoas generosas no mundo. Os doadores que dão dinheiro do seu bolso, não é? Vou passar para o Estado vai dar. Verdade que muito através da instituição igreja, mas são eles. Então, essa teologia que o senhor está falando aí, eu não estou entendendo essa teologia, sabe? É uma teologia humana, é uma teologia de esforço humano, não de Cristo agindo, de Cristo transformando, de Cristo mudando. E essa carnificina de mulheres pobres no nosso país e na América Latina e nos países de terceiro mundo. Nós estamos lidando com esse nível de pobreza, nós estamos lidando com o esgoto a céu aberto, nós estamos lidando com 50% da população de crianças até 14 anos de idade fora da escola. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque eu sou pastor de uma igreja em São Paulo, na Zona Oeste, uma igreja de classe média. Pastor, por que tem muita criança fora da escola, pastor? Porque tem muita família destruída, tem muita mãe solteira, tem muita coisa errada, muito pai drogado. E o que essa galera defende, pastor? Essa galera quer colocar o Estado acima da família.
Essa galera, pastor, quer legalizar a droga, a maconha, a cocaína, pastor. Quer liberar geral, pastor. Essa galera quer destruir a célula máter da sociedade, a família. Quer desconstruir a figura do pai, a figura da mãe. Querem tornar as coisas piores do que já estão. Então, pastor, vamos lá. O senhor tem que se sentir à vontade de falar a verdade, de pregar o evangelho, né? O João Batista, o senhor ia ter problema com o João Batista hoje. O senhor ia ter problema com o João Batista, porque o João Batista falava a verdade. E o senhor faz média. E o senhor faz média com as pessoas. Responsabilidade pela nossa história, a prerrogativa de construirmos-nos como pessoas e de construirmos a nossa história, de construirmos um futuro que não está pronto. Ele é resultado das nossas decisões e tudo mais. A crítica do inquisidor é isso. Em outras palavras, é um texto extremamente atual, no momento em que nós estamos diante de uma febre totalitária. Eu queria que você sublinhasse isso, se você puder. O que está me chamando a atenção é perceber a lógica operativa da construção social e a lógica que está sendo trabalhada nesse nosso momento, que eu já falei. Corruptos estão em Brasília, o governo é corrupto, e nós precisamos de alguém que faça a higienização da classe política e que assuma o controle com mão de ferro e coloque essa lógica totalitária que o senhor fala, ela estava exatamente na esquerda. Pastor, olha os amiguinhos dos nossos políticos da esquerda. Nos países deles não tem oposição, pastor. Eles matam. Eles censuram. A mídia é do Estado. Os totalitários estão do outro lado. E agora nós estamos em 2020. Já passou coronavírus, um monte de coisa. E cadê esse governo totalitário que o senhor está falando aí? No Brasil ainda tem liberdade de expressão. No Brasil ainda tem imprensa, que inclusive é muito militante contra o governo. No Brasil ainda tem oposição, ainda tem um monte de partido de oposição. E aí, pastor? Viu como é que o senhor estava equivocado? Que medo é esse que o senhor tem? Né? Do outro lado, o senhor tinha que ter medo. Era do lado que tem partido, né? Partido que roubou bilhões do país, mandou dinheiro para a ditadura, que tem políticos que foram assassinados de forma estranha, que ninguém sabe até hoje qual foi a causa. Né? É disso que você tem que ter medo, pastor. Né? De partidos que defendem ideologias que já mataram milhões de pessoas, como na China, como, né, na União Soviética, na Ucrânia. Holodomor, pastor. O senhor citou o Holocausto em algum momento aí, mas o senhor não citou os genocídios da esquerda, que foram muito maiores, não é verdade? Casa em ordem. Eu falei domingo no púlpito da minha igreja que eu fiquei com medo do Cabo Daciolo. Eu fiquei com medo. Eu falei assim, bom, esse irmão nosso aí, que ele diz que Jesus falou com ele, e agora eu não sei onde ele está, porque ele falou que os Illuminati estão querendo matá-lo, e ele fugiu para um monte aí, ele está recolhido em algum lugar que os Illuminati estão perseguindo ele. Mas ele disse o seguinte, ele falou assim, nós temos que acabar com eles, nós vamos
Nós vamos colocar a casa em ordem, vamos acabar com o Congresso, vamos assumir o poder. Esse discurso bruto da força diz a você, você não sabe o que fazer, você não sabe construir país, você não sabe construir sociedade, e eu sei. Eu penso que nós precisamos de fortalecer a nossa democracia. E nós precisamos aprender a conviver com o caos democrático. Foi a resposta que o Ciro Gomes deu no debate, eu não sei quem assistiu. O Ciro falou, a democracia é maravilhosa, e tem disso. É isso. Nós temos que dar voz às pessoas e deixar a sociedade encontrar o seu caminho. Nós não podemos entregar os rumos do nosso país a salvadores da pátria. Nem ao Lula, que quer ser Messias. O Lula, quando foi preso, fez um discurso crístico. Deixei de ser uma pessoa, me tornei uma ideia e estou encarnado em vocês. Isso é Jesus, não é Lula. Beleza? Eu também não quero um Lula desse jeito. Não quero um Lula desse jeito. Não quero um Bolsonaro desse jeito. Não quero militar desse jeito. Eu quero o caos democrático. Vai demorar para a gente construir uma sociedade mais justa, mais pacífica? Tá, vai, mas é a gente que vai construir, não são eles. Porque não existem eles, o Brasil não é deles, o Brasil é nosso, é de todo mundo. Então, vamos fazer uma sociedade assim. Então, quando a gente tem essa índole totalitária e essa perspectiva hierarquizante, né, de que alguns sabem, outros não sabem. Realmente, pastor, você falou aí, não é deles, é nosso. O que é o nosso para o Senhor? Os mais de 57 milhões de pessoas que votaram no governo Bolsonaro, eles não são nada para o Senhor? A democracia não é exatamente isso? A esquerda governou muito tempo e agora tem um governante que tem uma outra pauta. Isso tem que ser respeitado. E estamos em 2020 e eu pergunto para o senhor, cadê o totalitarismo? Cadê a perseguição aos gays? Cadê a perseguição aos negros? Cadê a perseguição às mulheres? Cadê a higienização que o senhor, né, tem medo? Cadê tudo isso? O senhor está vendo que aquele sujeito não é tão... Não é bem aquilo que a esfera que o senhor vive, esse grupinho aí, acreditava? O senhor está vendo? Eu espero que hoje o senhor tenha refletido mais um pouco. Que quem estava no mundo da lua não era quem estava pensando em ter uma economia mais liberal, pensando mais no prato de comida, do que a galerinha que ficava pensando em pauta que não é aquilo que os brasileiros querem, ideologia de gênero, de legalização de droga, legalização de aborto. Esses não são os problemas do Brasil. Os problemas do Brasil são outros. E o senhor sabe quais são? Um país que não tem segurança, um país que não tem uma educação de qualidade. Esses são os problemas. E falta emprego, um monte de gente desempregada. A galera não quer ser escrava do Estado, não, pastor. A galera quer emprego, a galera quer ter liberdade. O senhor falou o seguinte, a direita quer um mercado. Um outro equívoco. Antes do mercado, para a gente, vem os valores. E a liberdade é um valor para a gente. É um valor. A liberdade é um valor. Liberdade de empreender. A liberdade de ir e vir. A liberdade de prestar culto para quem a gente quiser. A liberdade, né, de se expressar. Olha, pastor, onde que tem democracia? O senhor sabe muito bem. É em Israel. O lugar que os gays podem ir, paraíso gay, é Israel, pastor. Não é Cuba, não é Coreia do Norte, não é Venezuela, o senhor sabe disso? Então, aonde que tem democracia de verdade? Aonde que o pessoal pode falar mal do presidente? Igual falam aí no Brasil e nos Estados Unidos?
É aonde, pastor? Não é? Então, o país que o senhor está defendendo não está do lado dessa galera. Desculpa, pastor, essa galera aí não tem compromisso com liberdade, com democracia. Não cai nessa. Isso é um dos maiores equívocos. E o povo está percebendo isso. Tu vê, o senhor falou, nós sabemos e eles não sabem. Repara como é que são os intelectuaizinhos da faculdade, os intelectuais, os que se dizem pseudo-intelectuais, os artistas, tudo de esquerda, arrogantes, se acham dono da verdade, acham que sabe mais do que o povo. O senhor nunca reparou isso não, pastor? Isso destrói. E a nossa perspectiva religiosa é construída da mesma maneira. Deus sabe e a gente não sabe. Então a gente entrega tudo para Deus. E nós desenvolvemos uma espiritualidade mágica. Deus vem de lá, de algum lugar, resolver a parada aqui. A oração é chamar o Todo-Poderoso para ele sair de lá e vir aqui. Tanto é que, quando você recebe a notícia de que tem uma pessoa hospitalizada, você não vai lá no hospital, você ajoelha lá no seu quarto e olhe lá, e pede para o Espírito Santo ir lá abençoar. Você manda mensagem, manda um e-mail, fala, o Espírito Santo vai lá, o Espírito Santo vai lá, porque é uma espiritualidade mágica. A gente tem que desenvolver uma espiritualidade que seja mais ética, uma espiritualidade de um Deus que nos interpela, que nos capacita, que nos empodera para a gente resolver a parada. E quando a gente observa esses discursos de que alguém está querendo resolver para nós, seja o apóstolo, seja o pastor, seja o presidente, seja quem for, seja o partido, seja a ideologia, não, somos nós. E vale a voz de todo mundo. Então, nós ainda estamos em tempos de Inquisição. E a cultura de ódio... Outro dia mesmo... Acabou? Tem que acabar? É isso? Eu ia falar sobre... Olha como é interessante. Olha como é interessante que a gente fala o nosso vocabulário, né? Eu estava conversando com meu amigo Felipe dos Anjos, ele estava me explicando essas coisas. Ele falou assim, ô pastor, Ed, olha só, a gente diz assim, fulano mitou, lacrou. Eu falei, o que é lacrar? Lacração, o que é lacrou? Lacrou é o seguinte, é quando o Marcos faz um comentário para mim e eu dou uma resposta para ele, lacrei, aí acabou. Ele não tem mais o que falar porque está humilhado. E aí, o Ed mitou. É ruim imitar. É ruim lacrar. Bom é o diálogo. Não é legal humilhar os outros. Não é legal, no discurso, você acabar com a ideia do outro. Não é legal você ter a última palavra que encerra a conversa. Não é legal isso. Isso não constrói nada. O que vale é a gente continuar trocando, a gente continuar se esclarecendo, a gente continuar se iluminando mutuamente para construir um caminho. O legal para o senhor é quem não pensa, né? Como a esquerda se chamava de fascista, de homofóbico, de machista, de racista, de xenófobo, né? Porque esse diálogo que o senhor está falando, bacana, bonito, construtivo, essa troca, não existe do outro lado. Quem foi que começou o nós contra ele no Brasil, pastor? O senhor sabe quem foi? Quem foi que suprimiu o debate? Quem foi que reduziu o debate? Né? Quem, né, é o politicamente correto? Da onde que veio isso, pastor? Né? Que fez as pessoas terem medo de expressar o que pensam. Da onde que veio isso, pastor? Veio da esquerda, pastor. Né? Esse lado que o senhor disse que tende a cair mais, foi desse lado. Essa galera que prejudicou o debate, a conversa, né? Que suprimiu que as pessoas tivessem acesso a outros conteúdos, a outra visão. Né? Inclusive, não só isso, eles não só esconderam a outra visão dos outros, como eles distorceram a outra visão. E está claro, o Senhor tem uma visão distorcida
porque o Senhor só comeu da comida do outro lado, o Senhor precisa comer da comida desse lado de cá também, para o Senhor fazer depois uma análise, porque eu sei que o Senhor é uma pessoa inteligente, eu sei que o Senhor é um filósofo, o Senhor pensa. Então, pastor, vamos lá, humildade, né? E é isso que parece que está em risco na nossa sociedade. Vamos eleger alguém que vai resolver o nosso problema. Não, vamos cuidar para a gente ter instituições democráticas sólidas, fortes, e construir um país. Pode demorar? Que demore, mas que seja construído por nós e não por ninguém. Eu fico imaginando, pastor, o segundo turno, Bolsonaro e Haddad. Por trás de Haddad, o partido que não respeitou as instituições de Estado, aparelhou elas. Olha o STF, que nojo, nossos ministros do STF, ruins, péssimos, fazendo uma barbaridade atrás da outra, né? O Congresso era comprado, o poder executivo colocando debaixo dos pés o poder legislativo, as instituições aparelhadas. E o Senhor, né, deve ter votado no Haddad, não é? Porque Bolsonaro era ameaça o ditador, não é? Por favor, pastor, que visão o Senhor, um sábio, tem uma visão tão limitada como essa. Né? O Senhor se esquece que a ditadura teve do outro lado também, pastor. Teve do outro lado também, e muito pior, pastor. O Senhor se esquece disso. É melhor o Senhor continuar pregando o Evangelho de Cristo Jesus, não da teologia, da libertação ou do Evangelho integral, que não tem nada a ver com Cristo, pastor. O que o povo precisa é de Cristo, pastor.